No mundo do direito, aqui no Brasil, tem uma categoria de crime que é diferente. São crimes tão graves, mas tão graves, que a lei olha para eles de um jeito especial. Hoje, a gente vai desvendar o que são os famosos crimes hediondos. E, olha, isso é muito mais que um adjetivo forte, viu? É uma classificação legal que muda completamente o jogo para quem é condenado. Para a gente começar a pensar, vamos com essa pergunta. Será que na balança da justiça todo crime grave tem o mesmo peso? A lei trata um latrocínio da mesma forma que um homicídio mais simples, por exemplo? A resposta, como a gente vai ver, é um sonoro não. Existe sim uma prateleira separada só para os piores tipos de crime. Então tá. Se existe essa separação, o que exatamente coloca um crime nessa categoria especial? O que faz um crime ser de fato hediondo para a lei? Vamos entender de onde veio essa ideia e o que ela significa na prática. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que essa ideia não surgiu do nada, não veio de uma lei qualquer. A ordem para tratar esses crimes com mais rigor vem do topo, da nossa lei maior, a Constituição Federal de 1988. Está lá no artigo 5º, ou seja, é um comando constitucional. E aqui está o pulo do gato. No direito, a palavra hediondo não é só uma opinião, tipo, nossa, que crime horrível. Não, é uma etiqueta técnica, um carimbo oficial. Ela se refere a uma lista bem específica de crimes que a lei considerou tão, mas tão repugnantes que eles merecem as consequências mais duras que nosso sistema permite. Certo. Se é uma classificação tão séria, uma pergunta que surge na hora é: tá, mas quem tem a caneta na mão para decidir o que entra e o que sai dessa lista? Como é que um crime vira oficialmente hediondo? E olha que interessante, o Brasil fez uma escolha bem clara aqui. A gente adota o que se chama de critério legal. Traduzindo isso do advoguês, é o Congresso Nacional que, através de uma lei, diz: estes são os crimes hediondos. Ponto. Um juiz, por mais que ache um crime terrível, não pode simplesmente decidir por conta própria: esse aqui vou considerar hediondo. Se não estiver na lei, não é. É um sistema rígido, mas que também traz uma previsibilidade. A palavra-chave aqui é taxativo. Guarde bem essa palavra. Significa que a lista é fechada, é aquilo e pronto. Não tem espaço para um juiz ou um promotor tentar esticar a interpretação para encaixar um outro crime ali. É como uma lista de convidados para uma festa. Se o nome não está na lista, não entra. Simples assim. Beleza, já falamos bastante sobre a tal lista. Agora vamos ver na prática que tipos de crime o Brasil decidiu colocar nesse clube tão restrito. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. E aqui a gente já vê como a lei é específica. Presta atenção. Não é qualquer homicídio que é hediondo. Muita gente pensa que sim, mas não. A lei foca numa situação muito particular. Aquele assassinato que tem cara de limpeza, de atividade de grupo de extermínio, sabe? Isso mostra que não é só o ato de matar, mas todo o contexto e a motivação que importam. A mesma lógica se aplica aqui. Um roubo simples, por mais violento que seja, não entra na lista. Agora, se nesse roubo a vítima tem a liberdade restringida, o famoso sequestro relâmpago, por exemplo, ou se o criminoso usa uma arma de fogo, aí a história muda. A lei entende que a gravidade do ato subiu de nível e ele passa a ser hediondo. E claro, a lei também protege com essa dureza toda crimes que são um ataque direto à dignidade da pessoa. É o caso do estupro e do estupro de vulnerável. Colocar esses crimes na lista é um recado bem claro do Estado. Atos de violência pessoal e psicológica desse nível são intoleráveis e a resposta será a mais severa possível. Bom, agora a gente chega na parte mais importante. Ok, um crime recebeu a etiqueta de hediondo. E daí? Na vida real, para o condenado, o que isso muda? Por que essa classificação toda é tão temida? E as consequências, pessoal, são pesadíssimas. A porta se fecha para um monte de coisa. Primeiro, fiança? Esquece, não tem. A Constituição proíbe. Anistia, graça, o indulto, que são aqueles perdões coletivos ou presidenciais, também não rola. E talvez o mais importante, para conseguir progredir de regime, ir do fechado para o semiaberto, por exemplo, a pessoa vai ter que cumprir uma fatia bem maior da pena na cadeia. A régua é outra, bem mais dura. E depois de ver tudo isso, a gente chega naturalmente a uma reflexão, a um debate que é super importante sobre esse sistema tão duro que a gente criou. A lógica por trás da lei é bem direta, né? Para crimes que são um absurdo, uma resposta do Estado à altura.
Mas a pergunta que fica no ar é sobre o equilíbrio. Será que um sistema tão inflexível, que tira várias possibilidades do condenado, realmente protege mais a sociedade? Ou será que, em alguns casos, ele pode criar penas desproporcionais? Onde a gente traça a linha entre justiça e um rigor excessivo? É uma discussão bem complexa e que com certeza está longe de ter uma resposta fácil. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.